Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Thiago e hoje eu vou apresentar sobre gestão financeira com um foco em crescimento. O objetivo dessa apresentação é mostrar que crescer é algo muito positivo para o negócio, mas que esse crescimento precisa ser planejado financeiramente para não gerar um problema no futuro. Hoje em dia a gente vê que muitos negócios acabam tendo dificuldades justamente porque eles crescem sem uma organização financeira. E é isso que a gente vai tentar entender melhor ao longo dessa apresentação aqui hoje. Antes de começar, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Vitor, tenho 24 anos, eu sou estudante de administração na Universidade Federal de Berlândia, a UFO, e atualmente trabalho na área financeira da LD Celulose. Eu tenho bastante interesse nessa área financeira e principalmente na parte de planejamento e análise. Então, a gente vai tentar focar um pouquinho nisso hoje para mitigar alguns problemas que a gente vê aí em algumas empresas que já têm uma estabilização e tentam crescer. Nessa apresentação, a gente vai passar por alguns pontos principais aqui. O primeiro, a gente vai tentar entender por que o crescimento exige um cuidado financeiro. Depois, a gente vai ver como que vamos tentar entender, né, como um negócio, quando um negócio está preparado para crescer. E também falar sobre organização financeira, os tipos de crescimento, planejamento de investimento, quando usar o dinheiro próprio ou quando recorrer ao empréstimo, os cuidados que você tem que ter com juros e a conclusão com os principais aprendizados. A ideia é mostrar que crescer não é só um investimento, mas sim um planejamento para que isso possa ocorrer. Então, começando aqui, crescer é algo natural quando o negócio começa a dar certo. É lógico que quando você tem um negócio e vê que as coisas estão dando certo, você pensa em crescer, como ampliar, fazer alguma reforma ou algumas coisas do tipo. E esse crescimento ele exige uma análise, né, para não ficar só na vontade ou numa empolgação. Então, uma análise financeira ela é necessária para que isso ocorra. A gente vê que muitos negócios quebram não porque elas estão indo mal, porque não estão conseguindo lucro, mas porque elas cresceram sem um planejamento. Acaba assumindo alguns custos que eles não conseguem sustentar depois. Então, crescer sem planejamento pode transformar uma boa fase em um problema financeiro. Antes de crescer, é importante se fazer algumas perguntas, sabe? Ser honesto em relação às finanças. Por exemplo, o negócio ele realmente gera um lucro mensal? Existe um prolabore definido? Você está tirando seu salário todo mês e separando da conta empresarial, da conta pessoal? Sobra dinheiro no final do mês? Ou você acaba pegando seu dinheiro pessoal para pagar algumas contas do empresarial? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Imagina que uma manicure ela atende muitos clientes no mês, mas acaba que no final do mês não sobra dinheiro. Então, se ela decidir reformar o espaço sem resolver essa questão primeiro, sem entender por que não está sobrando dinheiro, ela pode acabar com parcelas e contas maiores do que ela consegue pagar. Então, antes de crescer, é fundamental entender se o negócio já é financeiramente saudável. Um outro ponto essencial é a organização financeira. Isso inclui ter controle das entradas e das saídas e saber exatamente quanto entra e quanto sai do seu caixa. Também é importante separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, porque senão acaba fazendo uma confusão. Porque se já existe uma desorganização antes de crescer, o crescimento só vai fazer a bagunça ser maior do que já era. A gente vai ver aqui que o crescimento ele envolve algumas etapas ou algumas partes que algumas delas são, né, a reforma ou a melhoria do espaço.
a reforma, ela não vai aumentar o seu faturamento automaticamente. Não é porque você vai mudar de um local que você faz um serviço que na hora já vão chegar mais clientes. Então é importante você entender quanto que vai custar essa reforma. O seu negócio aguenta esse gasto a mais? Outro ponto do crescimento pode ser a melhoria do espaço ou a ampliação. Então, algumas outras perguntas que é importante se fazer é: o faturamento atual, ele paga esse custo? O lucro que você está tendo com o negócio, ele é suficiente para você pagar o aluguel desse novo local, pagar uma conta de energia a mais que pode surgir, um custo de novos funcionários, custo de novos materiais, que pode ser que aumente, acrescentar novos serviços ou produtos também, porque tudo isso acaba sendo um investimento. Então, a compra de novo equipamento, novos materiais, o faturamento atual paga esse custo? Tem algum estudo ou planejamento que você já fez que te garante, ou pelo menos tem uma perspectiva que esse novo local vai te trazer mais clientes? A gente passa agora para um planejamento financeiro do investimento. Então, antes de investir, é importante também se responder algumas perguntas, como em quanto tempo esse investimento vai se pagar? O negócio, ele consegue pagar esse investimento mesmo se as vendas não aumentarem? Então, se eu aumentar de local, vamos supor que eu estou pagando hoje um aluguel de R$ 3.000 e vou para um aluguel de R$ 5.000. Se os meus clientes atuais continuarem indo, fazendo negócios comigo, mas eu não tiver novos clientes, eu vou continuar tendo condições de pagar esse novo local? Por exemplo, se uma reforma ela vai custar R$ 20.000, é importante saber quantos meses o negócio vai precisar para recuperar esse valor. Quantos meses eu vou precisar para recuperar todo esse dinheiro que eu investi, sabe? Algo muito importante de todo negócio é ter ali uma reserva financeira, porque pode ser que em algum mês, como normalmente no final ou no início do ano, o movimento mude, porque muita gente sai de férias, muita gente tem alguns custos a mais, como a compra de material escolar para os filhos, a compra de presentes para a festa de final de ano. Então, se você fizer uma reforma, você tem um dinheiro sobrando para aguentar até que novos clientes venham ou até que a quantidade de clientes que você já tem retorne ao normal, para que você consiga pagar esse investimento a mais que você vai fazer? Quando a gente fala de uma reforma, de uma melhoria também, né? A gente pega muito num ponto que é: eu vou fazer essa reforma com meu dinheiro próprio ou com um empréstimo? Quando a gente pega um dinheiro próprio, ele vai ser sim mais seguro, porque ele não vai te gerar juros, o dinheiro já é seu, e nem vai criar novas obrigações mensais. Mas em alguns casos, o empréstimo ele pode fazer sentido, desde que ele caiba dentro do lucro do seu negócio. Quando você tem o seu dinheiro próprio, é importante você não gastar todo o dinheiro que você tem nas reservas de emergência, porque pode ser que você gaste todo o seu dinheiro e no próximo mês, se algum cliente não se consultar mais com você, eh, aquela verba não voltar para o seu caixa, aquele dinheiro pode fazer falta, porque o seu negócio precisa continuar funcionando mesmo depois do gasto. Quando a gente fala de empréstimo, é sempre importante você não pegar um empréstimo sem saber os juros e quanto que isso vai representar no seu caixa mensal. O total do valor a ser pago e não só a parcela que você vai pagar no mês. No empréstimo, sempre tem uma regrinha que é muito importante você fazer para ver se vale a pena ou não, que é que a parcela do empréstimo ela não pode comprometer mais
aqui de 20 a 30% do seu lucro mensal. Então vamos supor que você tem um lucro mensal de R$ 10.000. O seu empréstimo não pode ter uma parcela maior que R$ 3.000 no mês, como a gente vai ver no próximo slide aqui. Porque maior que R$ 3.000 já representa mais que 30% do seu lucro. Então pode ser que já deu uma dificultada para pagar algumas outras obrigações, como os custos fixos de algum aluguel, pagamento de funcionário, energia, internet. Partindo aqui agora para o exemplo, a gente vai imaginar um pequeno negócio, como um salão, um manicure, algum negócio assim, que tem um faturamento mensal de 20 mil e os custos fixos de R$ 15.000. Então, os 20 mil menos os 15 mil sobra 5 mil no mês, que esse é o lucro. Vamos supor que o dono desse empreendimento vai pegar um empréstimo de R$ 30.000 e vai ter um prazo, ou seja, vai pagar esses R$ 30.000 em 24 meses, com a parcela de R$ 1.400 por mês. Então a conta é: eu tenho um lucro mensal de R$ 5.000 e uma parcela de R$ 1.400 por mês. A parcela mensal vai consumir 28% do meu lucro mensal. É só dividir 5 mil por 1.400 e você vai ver quantos por cento vai consumir do seu lucro mensal. Nesse caso, o empréstimo ele pode fazer sentido, desde que você continue pagando todas as suas contas e que a reforma ela ajuda a manter ou aumentar o seu faturamento, porque está dentro ali dos 20 e 30% mensal que são recomendados para você pegar um empréstimo. Alguns cuidados que você tem que ter com os empréstimos e os juros. Muitas vezes o valor que é pago é muito maior do que o valor inicial. Por exemplo, se a reforma custou 30 mil e depois dela você passa a ganhar R$ 1.500 a mais por mês, o retorno vai ficar em cerca de 20 meses. Então eu gastei 30 mil, eu vou demorar 20 meses ganhando R$ 1.500 a mais para recuperar esses 30 mil. Pode ser que durante esses 20 meses eu não tenha ali um caixa para aguentar até que esses 30 mil volte para ele. Então, se o retorno for muito lento, pode ser que eu não consiga aguentar e acabe me endividando um pouco mais. É sempre importante você ver então se você tem condições mesmo para pegar esse empréstimo, você tem condições para aguentar até que esse retorno volte para você. Então, um outro exemplo, se o empréstimo for de R$ 30.000, pode ser que ele acabe virando R$ 45.000 de acordo com a taxa de juros e o custo efetivo total. Que é isso, eu peguei um empréstimo de 30 mil, mas no final, quanto que eu vou pagar? Você vai acabar pagando R$ 15.000 a mais. Então, é muito importante sempre, antes de pegar um empréstimo, antes de mudar aquilo que já é o normal, você ter um cuidado um pouco mais, um pouco maior, né? Porque o crescimento mais seguro é um crescimento gradual, é um crescimento natural. Ou seja, crescer aos poucos, fazendo algumas melhorias progressivas, de pouco em pouco. Por exemplo, investir primeiro num sistema de controle, depois nos equipamentos, investir primeiro no local que você está, para depois pensar em ir para algum outro lugar, porque isso permite acompanhar os resultados, reduzir os riscos, e isso é fundamental para manter o seu controle financeiro. Acompanhar os seus resultados constantemente, para aí sim você ver se o seu negócio está pronto para ter alguma melhoria ou mudar de local ou comprar algum novo local, sabe? Então, para concluir, a gente pode destacar alguns pontos principais, como o crescimento ele é importante, mas sempre precisa ter planejado.
É importante que você só pense em crescer, não pensar, mas você efetivamente só faça um investimento como um empréstimo ou alguma melhoria quando você tiver um lucro, quando você tiver alguma organização financeira. E sempre planeje antes. Planeja, faça contas, veja se o seu negócio realmente já está pronto para isso. Porque é importante entender que crescer ele não resolve os problemas financeiros. Na verdade, ele pode piorá-los se não tiver um planejamento. Então, a gestão financeira é essencial para garantir um crescimento saudável e sustentável. O crescimento, ele não conserta uma desorganização financeira, mas ele pode piorar ela, sabe? No material, eu acredito que tem alguns exemplos e algumas dicas a mais. Se você estiver pensando em fazer uma melhoria ou algo do tipo, pega essas dicas, faça um planejamento antes, responda algumas perguntinhas que estão aí, para aí sim se você vê que realmente é o momento de crescer, que coisa ótima. Faça aí um investimento, mas antes tenta sempre fazer uma análise financeira para não ter problemas futuros com isso. Beleza, pessoal? Agradeço demais. Se tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato, tudo bem? Obrigado, viu?